Novamente, minha gente, estou na companhia do Dr. Nogara, nosso advogado, que responde sempre as dúvidas que vocês mandam ao escritório. E o escritório do Dr. Nogara é focado na advocacia trabalhista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Marília. É sempre um prazer retornar aqui ao teu programa. Obrigada. Bom, doutor, o senhor recebeu, entre várias dúvidas do nosso pessoal, para o senhor falar sobre descontos. Então, a gente gostaria de saber como funciona aquele negócio, doutor, de descontos, porque ninguém gosta, na verdade, de receber o contra-cheque e ver aquele monte de desconto, não é, doutor? Então, não é verdade? Claro, concordo contigo, né? A pessoa trabalha o mês inteiro, chega lá no final e vê, às vezes, descontos excessivos e sobra pouco, né? Então, acho que ninguém gosta mesmo. Agora, o que a gente tem que saber é diferenciar entre os descontos que são lícitos, né, os devidos, e os ilícitos, os ilegais, os indevidos, aqui feitos ao arrepio da lei. Né? Doutor, agora uma dúvida que eu tenho. E quanto aos planos de saúde, por exemplo, do médico, dentista, etc e tal? Eles são legais ou não? Bom, aí a gente tem a súmula 342 do TST, que ela dissipa esse questionamento aí. Sim. Porque o que diz essa súmula? Ela diz que desde que haja uma autorização expressa, ou seja, por escrito, do empregado, para ele participar de planos odontológicos, médico-hospitalares, recreativos, culturais, né, de previdência privada, desde que haja uma autorização expressa do empregado nesse sentido e também desde que ele se beneficie de forma efetiva dessas relações aí esses descontos não vão afrontar o artigo 462 da CLT. Tá? Os requisitos básicos. Tem que ter uma autorização expressa, tá? Para proceder ao desconto, e ele tem que se beneficiar de forma efetiva. A gente tem que ter em mente que existe um princípio básico no tocante aos descontos do salário, que é a previsão que está lá no artigo 462 da CLT. Tá? Então, o que diz esse artigo? Ele diz que é vedado ao empregador proceder descontos do salário do empregado, né, a não ser aqueles descontos feitos a título de adiantamento, aqueles descontos feitos com previsão na lei e aqueles descontos feitos com previsão em contrato coletivo. Né? O que seria um exemplo de cada um desses aí? Né? No primeiro, no tocante aos adiantamentos, é o famoso vale, né? A pessoa, digamos, ganha 1.000 por mês, chega na quinzena e pede 500 de adiantamento, chega lá no final, o patrão, de forma lícita, vai descontar esses 500 dele, né? Isso é uma prática corriqueira, todo mundo sabe, né? Isso aí, a única orientação que se dá é que o empregador, quando dá o adiantamento, pegue por escrito esse adiantamento, sob pena de depois ter que pagar dobrado lá na frente. Né? A segunda hipótese prevista no 462 é aquela dos descontos com previsão em lei. Né? Os mais conhecidos, imposto de renda, INSS, prestação alimentícia, né? Todos têm previsão em lei, todos podem ser feitos de forma lícita sem problema algum, né? E o terceiro, aqueles previstos em contratos coletivos, né? Um dos exemplos clássicos dessa situação são as contribuições assistenciais destinadas aos sindicatos, né? Então, para aqueles empregados que são sindicalizados, havendo previsão na norma coletiva, também se poderá proceder ao desconto a este título. Entendido. Bom, doutor, então vamos aos seus e-mails? Vamos lá. Primeiro aqui é do Josimar, de Canoas. Faz a seguinte pergunta. Trabalho num posto de gasolina há 3 anos. Eu sempre recebia adiantamento no dia 15. Me desentendi com meu chefe e agora ele disse que só vou receber no final do mês. Está certo, doutor Nogara? O que eu posso fazer? E como ficam minhas contas que eu pagava no dia 15? Embora o senhor Josimar fale de adiantamento, né, o problema dele em si não vem a se relacionar com descontos, mas sim com a alteração lesiva do contrato de trabalho. Né? Por quê? Porque há 3 anos ele recebeu o adiantamento sempre no dia 15. Né? Então, de comum acordo entre ele e o seu empregador, eles pactuaram de que dia 15, né, o seu Josimar receberia esse adiantamento. Então, não pode de uma hora para outra, agora o empregador dele simplesmente alterar de forma unilateral o contrato,
tá? De forma prejudicial ao seu Josimar. Né? Por quê? Porque há uma vedação expressa na lei, no artigo 468 da CLT, nesse sentido. Né? Então, o que ele pode fazer? A segunda pergunta dele. Ele pode entrar com um pedido de rescisão indireta na Justiça do Trabalho e certamente o juiz do trabalho vai decretar a rescisão do contrato de trabalho, como se fosse uma despedida sem justa causa, e vai conceder ele as parcelas de aviso prévio, férias, 13º, multa de 40%, guias do seguro-desemprego e liberação do FGTS. Tá, agora, o que ele pode fazer com as contas, né? Que é a terceira pergunta dele. Bom, aí eu creio que com o valor das parcelas rescisórias ele poderá equacionar essas contas da forma que melhor lhe aprouver, né? Respondidinho, seu Josimar. Outra questão aqui, outro e-mail. Este é da Patrícia, dúvida da Patrícia, do bairro Menino Deus. Eu sou vendedora e meu salário é por comissão. Ganho em torno de R$2.000 por mês. E meu empregador desconta R$120 a título de vale transporte. Está correto isso, Nogara? Bom, o que eu tenho para responder para a senhora Patrícia é que não está correto, tá? Porque se eles estão descontando R$120 e ela ganha, a remuneração dela é de R$2.000, né? É óbvio que eles estão descontando 6% sobre o total da remuneração. Né? Enquanto que a lei que instituiu o Vale Transporte, ela permite que se desconte 6% sobre o salário base. Né? Mas onde é que está o engodo dessa história aí? Né? É que como ela é comissionista, né, a dificuldade está justamente em ver qual é que é o salário base dela. Né? Embora pode até que o total da remuneração dela seja decorrente de comissão, que ela não tem um salário fixo pactuado, tá? Mas o que acontece? Então, e se ela não vender? Se ela não vender nada, ela não vai receber comissão, mas a lei assegura que ela receba um salário base. Se não tiver um salário base, vai ser o salário mínimo, né? Então, se a gente pegar e descontar 6% de 622, né? Nós vamos chegar num valor de 37,30. Esse seria o limite que o empregador poderia descontar da Patrícia. Se eles estão descontando 120, né, eles estão levando 82,70 por mês de descontos indevidos. Eles estão impondo a ela o pagamento de 82,70 a mais do que ela deveria. Olha o abuso. Tá? Então, o desconto indevido do Vale Transporte na medida que extrapola o limite de 6%, que é o limite legal. Por isso que a gente tem que estar sempre a tirar colo com o advogado, né, gente? Para não nos passarem a perna, hein, doutor? Deus o livre. Outra pergunta aqui. O Valmir, da Zona Norte, pergunta: meu patrão me desconta todos os meses um valor para contribuição assistencial. Está correto, doutor Nogara? A questão aí, ela está bem esclarecida pelo OJ número 17 da seção de dissídio coletivo do TST, bem como pelo precedente normativo 119 do TST. O que elas orientam? Né? Elas orientam que os descontos a título de contribuição assistencial, eles são ilegais, tá? Quando feito de empregados não sindicalizados, né? Então, se o empregado é sindicalizado, respondendo à pergunta do seu Valmir, tá? Esse desconto ele é lícito, ele é legal. Agora, se o empregado não é sindicalizado, é um desconto indevido e passível de devolução. Por quê? Porque entende o TST que esse tipo de desconto de empregados não sindicalizados viola a Constituição quanto à liberdade de associação e quanto à liberdade de sindicalização. Outro e-mail aqui do Marcelino, do bairro Tristeza, pergunta: sou motorista de caminhão de uma empresa. Me envolvi num acidente que ocasionou apenas danos materiais no caminhão da nossa empresa. Sou obrigado a pagar para o meu patrão os danos que eu causei sem intenção? Bom, aí os danos causados pelo empregado ao empregador, tá? Quando de forma culposa, tá, eles só poderão ser descontados do salário do empregado, tá, quando houver uma previsão expressa no contrato de trabalho. Então, se o seu Marcelino estava dirigindo o caminhão, né, olhou para o lado e bateu num outro veículo e causou dano no caminhão da empresa, tá, de forma culposa, tá, o seu Marcelino só vai ser descontado se lá no contrato de trabalho dele, no contrato de experiência, aquele que ele assinou inicialmente lá, houver uma previsão expressa no sentido de que os danos causados de forma culposa possam ser descontados
do seu Marcelino, tá? Caso contrário, se não há nenhuma previsão nesses contratos lá inicial dele, tá? Só poderá ser descontado do seu Marcelino se os danos causados no caminhão da empresa foram de forma intencional. Digamos que o seu Marcelino, desgostoso com o empregador dele, diga assim, eu vou pegar o caminhão da empresa, hoje eu vou dar no poste, de forma intencional, dolosa, né? Então, só nessa hipótese é que poderá haver desconto do seu Marcelino, né? Se não havia aquela previsão de que fala o artigo 462 da CLT. Obrigada, doutor, por responder as dúvidas dos seus telespectadores, e a semana que vem o senhor retorna então com a gente. Com todo prazer, Maria. Obrigado. Muito obrigada. Então, lhe aguardamos, doutor Nogara. Bom, gente, o e-mail do doutor, para quem quiser mandar as dúvidas para o doutor esclarecer aqui no programa, é nogara@via-rs.net. E quem tiver dúvidas, quem quiser ligar para o doutor para qualquer esclarecimento, o telefone 3398-2242. Lembrando que o escritório do Dr. Nogara fica no prédio do Intercity, na Borges de Medeiros, 2105, sala 805. E a semana que vem, novamente, voltamos com o Dr. Nogara, sempre defendendo os nossos direitos.